Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do canal do Lar Irmã Zarabatana. O meu nome é Rose Campos e essa noite trago para vocês, vou compartilhar com vocês um estudo que eu fiz, cujo título é Kardec e o Diálogo com o Extraterrestre. Antes de nós começarmos, eu convido a todos para uma singela prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, deixar lá fora as questões do dia a dia e trazer a nossa consciência para o momento presente, elevando ao alto os nossos pensamentos, nossos corações, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva a todos em bênçãos de luz, de paz, de esclarecimento, que possamos aproveitar da melhor forma o conteúdo da noite de hoje para as nossas reflexões, para os nossos aprendizados, para que nós possamos, então, juntos, reunidos, numa reflexão baseada em informações vindas através dos espíritos amigos, proporcionar ao nosso crescimento, a nossa expansão de consciência, um passo adiante na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja, com a proteção de Irmã Zarabatana e de todos os trabalhadores de sua falange amorosa, nós damos então por iniciado o trabalho da noite de hoje. Com a graça de Deus. Bom, meus amigos, essa proposta, ela acontece, ela surgiu esse ano, no mês de fevereiro, na época do Carnaval, em que eu estava, durante aqueles dias do feriado, assistindo diversas palestras de cunho espiritualista e assistindo a uma palestra, um podcast com a médica médium, a doutora Mônica de Medeiros, da Casa do Consolador de São Paulo, numa fala dela em que ela estava explicando seu trabalho de canalização de mensagens recebidas de uma consciência extraterrestre, que é a Shelian, com que ela já trabalha há algum tempo. Mônica de Medeiros, então, na explicação desse trabalho, e ela traz até então na sua fala um exemplo da codificação kardeciana. E ali me chamou a atenção porque ela trouxe então à baila que na Revista Espírita Kardec havia transcrito o diálogo dele com um extraterrestre. E então eu fui pesquisar esse material e é o resultado dessa pesquisa que eu apresento com muita alegria aqui na noite de hoje para vocês. Bom, com a palavra então Monsieur Allan Kardec. Ele disse: por evocações anteriores, nós sabíamos que Bernard Palissy, o célebre oleiro do século XVI, habita Júpiter. Então, vamos lá. Partindo dessa explanação de Kardec, dessa fala dele, fomos então pesquisar quem foi Bernard Palissy, esse célebre oleiro francês, que então, à época da edição da Revista Espírita do ano de 1858, estaria habitando o planeta Júpiter. Então, Bernard Palissy, que desencarnou na Terra em 1589, agora, na sua encarnação de Bernard Palissy, 269 anos depois, a época em que Kardec faz essa entrevista com ele, estava então habitando o planeta Júpiter, 269 anos depois. Kardec diz ainda: as respostas que se seguem confirmam em todos os pontos quanto nos foi dito sobre esse planeta, Júpiter, em várias ocasiões por outros espíritos e através de diferentes médiuns. Aqui Kardec está se referindo a um princípio que ele procurou usar durante todo o trabalho da codificação. É o princípio da universalidade dos espíritos. Através de inúmeras, milhares de mensagens, Kardec então ia peneirando, ele ia fazendo um afunilamento
de mensagens, trazendo então, postando então na codificação e posteriormente na revista espírita, aquelas em que havia a maior coincidência maior similaridade entre as mensagens trazidas pelos espíritos comunicantes sobre os mais variados temas. Bom, nessa entrevista especificamente, Allan Kardec, o entrevistador, através da mediunidade de Victorien Sardou, que era um médium que, à época, através da psicografia e da pictografia, nós vamos ver a seguir, registra as informações trazidas pelo espírito que, à época em que esteve encarnado na Terra, chamava-se Bernard Palissy, e que, àquela altura, estava habitando o planeta Júpiter. Essa imagem de um extraterrestre, que eu fiz questão de trazer aqui para o nosso estudo, ela é uma liberdade criativa. Tomei essa liberdade na medida em que, à época da encarnação desse espírito em Júpiter, nós não temos a descrição física dele. Mas ele não tem mais a aparência física que tinha à época, no século XVI, com Bernard Palissy. Então, eu trouxe essa imagem desse extraterrestre para nos ajudar a fazer um trabalho mental, um trabalho de imaginação, de que hoje, nesse momento, quer dizer, a época, 1858, aquele espírito encarnado em Júpiter, ele vai ter lá uma manifestação física, a aparência dele, diferente da que ele teve aqui na Terra. Ele faz algum comentário a respeito nós vamos ver nas perguntas, Kardec não entra em muitos detalhes sobre a aparência física, mas eu fiz questão de trazer uma imagem que para nós é mais fácil de nós associarmos a imagem de um extraterrestre, para ficar bem registrado aqui na nossa linha de raciocínio, que nós estamos nos referindo a um espírito que já esteve encarnado no planeta Terra, mas que agora não se encontra mais encarnado no planeta Terra. Ele se encontra encarnado em um outro planeta e que vem até ao planeta Terra se manifestar espiritualmente através da mediunidade. Ele vem em espírito, através de um trabalho de uma transmissão mental. Então, eu fiz questão de trazer essa imagem desse extraterrestre ao lado do retrato de Bernard Palissy, para que nos ajude a fazer um confronto, um trabalho de imaginação para melhorar o nosso entendimento a respeito do tema. Então vamos lá. Kardec faz algumas perguntas. Ele pergunta a Palissy: para onde foste ao deixar a Terra? Ao que Palissy responde: ainda me demorei nela. Ou seja, daquela desencarnação em 1589, ele ainda ficou um tempo na Terra. Em que condições estavas aqui? Perguntou Kardec. Sob o aspecto de uma mulher amorosa e dedicada. Era uma simples missão. Ou seja, ele ainda teve mais uma encarnação na Terra. Essa missão, nesse formato, nessa encarnação como mulher, durou muito? Ele disse, 30 anos. Lembras-te do nome dessa mulher? Ao que Bernard Palissy respondeu, era obscuro, ou seja, não era um nome conhecido, diferente do nome dele, enquanto encarnado como Bernard Palissy. Kardec pergunta, agrada-te a estima que são tidas as tuas obras, como Bernard Palissy? Isso te compensa os sofrimentos que suportaste? Ao que o Espírito responde, que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Olha só o entendimento de um espírito mais evoluído. O que para ele é mais importante é o sofrimento que ele vivenciou enquanto esteve na Terra, porque foi isso que promoveu a elevação espiritual dele. Bernard Palissy, vamos contextualizar, vamos falar um pouco sobre essa personagem enquanto encarnado no século XVI aqui na Terra. Ele foi um ceramista francês muito conhecido, foi muito famoso como ceramista.
Ele não teve muita educação formal, mas ele tinha muitas habilidades. Então, ele desenvolveu diversas delas ao longo da vida. Ele desenvolveu técnicas muito avançadas para a época. Pintor como pintor de vidro, ceramista, ourives, agrimensor, designer de jardins, químico, biólogo, escritor, porque teve obras publicadas. Na França, Bernard Palissy, esse personagem, esse homem do século XVI, ele é encarnado hoje como um modelo de gênio universal da época do Renascimento. Ele foi um verdadeiro cientista do século XVI, salvaguardando todas as limitações da época. Ele foi extremamente pesquisador e ousado. A biografia dele, que é muito interessante, eu vou deixar o link na descrição dessa palestra. Eu deixo também o link para a biografia de Bernard Palissy para quem tiver interesse. Mas como ceramista, ele teve obras muito bonitas que hoje estão expostas em museus, são obras muito famosas. E ele assinou, por exemplo, a arquitetura de grutas no Jardim das Tuileries, em Paris. Ele foi contratado pela realeza da época para desenvolver, porque a arte dele era muito bonita e ele impressionava muito aos reis. E ele, então, era contratado, e foi graças a essa impressão positiva da sua arte que valeu a sobrevivência de Palissy durante anos muito difíceis aqui na Terra, muito difíceis na França. Só para vocês terem uma ideia, em 1546, Bernard Palissy ele se converteu ao protestantismo. A partir daí, a vida dele passou a ficar muito complicada, porque ele vivia numa época em que a França era predominantemente católica e que o protestantismo francês começou a ser perseguido de forma muito violenta. Havia muita guerra religiosa na França daquela época. Mas após a promulgação de 1559 do Edito do Rei Henrique II contra os protestantes, ele foi preso e foi encarcerado na cidade de Bordeaux. Só foi libertado em 62 graças à intervenção do Duque de Montmorency, que concedeu a ele um título de inventor das estatuetas rústicas do rei, graças a um estilo em que ele era muito naturalista. Ele trazia uma característica de muita natureza muito realista para as suas obras de cerâmica. E isso agradava muito a rainha Catarina de Médici, e ele então foi concedido esse título a ele, e ele então passou a ser protegido pelos monarcas, e dessa forma então ele conseguiu passar durante muitos anos ileso a uma série de massacres, inclusive a noite de São Bartolomeu, que foi essa fatídica noite de 24 de agosto de 1572, onde numa única noite, só na cidade de Paris, 3.000 huguenotes, ou seja, protestantes franceses, foram chacinados. Comenta-se, os historiadores dizem que em toda a França teriam sido mais de 30.000 pessoas assassinadas numa mesma noite. Bom, ele então sobrevive a esse período. Em 1575 começa a fazer suas palestras públicas sobre aspectos científicos, sem nunca abandonar a sua religião, a sua crença. Ele continuou protestante, não negava que era protestante. Ele tem em 1580 uma obra ficou muito famosa, publicada, os seus Discursos Admiráveis. No final de 1584 ele para de fazer as palestras públicas, e em 1590 ele morre em cativeiro na Bastilha, em Paris. A época em que ele foi preso, que ele veio a falecer, ele presenciou, Palissy, anos de dores, mas ele não abriu mão de seus valores. À época, houve um convite do rei Henrique III, irmão do falecido
rei Carlos IX, que foi o que ordenou o massacre da noite de São Bartolomeu, disse o rei Henrique III para Palissy, mandou uma carta: meu bom homem, durante 45 anos você esteve a serviço da rainha, minha mãe, ou a meu. E nós penamos para que você vivesse a sua religião no meio de execuções e massacres. No entanto, agora eu estou de tal forma pressionado pelo partido dos Guise e pelo meu povo que eu fui compelido, contra a minha vontade. O senhor será aprisionado e morto se não se converter. Ao que Palissy responde uma longa carta, em que a última frase dele é a seguinte: os partidários de Guise, todo o vosso povo e vós, o rei, não poderão compelir um ceramista a ajoelhar-se perante imagens de argila. Os protestantes não concordavam com a adoração às imagens dos santos. Então, com essa frase e com essa definição, ele define, né, seu final de vida. Ele é aprisionado e vem a morrer, então, na Bastilha no ano de 1589. Bom, perguntas de Kardec ao espírito Bernard Palissy, agora habitante de Júpiter, 269 anos depois dessa encarnação dele como Bernard Palissy. E aí Kardec vai fazendo perguntas a ele. Algumas das perguntas eu fui compilando a numeração, está de acordo com a numeração das perguntas na Revista Espírita, mas eu fui fazendo um compilado de perguntas porque não daria para trazer todas para esse estudo da noite de hoje. Então, Kardec pergunta sobre o estado físico, né, dos habitantes de Júpiter. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Resposta: sim, ela é a mesma. A conformação do corpo, cabeça, troncos, membros. Pode dar-nos uma ideia da sua estatura comparada com a dos habitantes da Terra? Grandes. Os habitantes de Júpiter são grandes. Grandes e bem proporcionados, maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem em Júpiter é como o molde do seu espírito, belo onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Kardec pergunta: lá os corpos são opacos, diáfanos ou translúcidos? Há uns e outros. Uns têm tal propriedade, outros têm outra, conforme a sua finalidade. Kardec ainda vai mais fundo. Compreendemos isso em relação aos corpos inertes, como, por exemplo, as pedras, as plantas. Mas a nossa pergunta refere-se aos corpos humanos. Ao que ele responde: o corpo envolve o espírito sem ocultá-lo, como um tênue véu lançado sobre uma estátua. Nos mundos inferiores, o envoltório grosseiro oculta o espírito aos seus semelhantes, mas os bons nada mais têm a ocultar. Cada um pode ler no coração dos outros. O que aconteceria se assim fosse aqui na Terra? Olha que interessante essa resposta, né? Sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos denso que os nossos, é formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Compacta para nós, ou seja, compacta como é a nossa matéria, mas não para vós. Ela é menos condensada do que a do homem na Terra. O corpo, considerado como feito de matéria, ele é impenetrável em Júpiter? Sim, é impenetrável, assim como o nosso aqui na Terra. A densidade específica do corpo humano permite ao homem, aí em Júpiter, transportar-se de um a outro ponto do planeta sem ficar, como nós aqui, preso ao solo? Sim, é a resposta. Então, em Júpiter, o corpo humano, naquele planeta, pode se transportar de forma mais etérea, através da volitação, por exemplo. Lá em Júpiter existe diferença de sexo? A resposta do espírito: sim. Há por toda parte essa diferença
há por toda parte onde existe a matéria. É uma lei da matéria. Isso me lembrou quando eu leio no Kybalion, que é um livro da época do Antigo Egito, onde Hermes Trismegisto, na época de Hermes Trismegisto, com as leis herméticas, fala sobre uma das leis que é a lei do gênero, em que o gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, essa resposta de Bernard Palissy coincide com essa informação que é trazida para nós aqui, que é estudada no nosso planeta já há milênios. Qual é a duração média da vida em Júpiter? Ao que ele responde: como medir o tempo? Kardec insiste: não pode tomar um dos nossos séculos como um termo de comparação? Ele responde então: creio que mais ou menos 5 séculos seria a duração média da vida lá em Júpiter. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta: o homem conserva sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. Ou seja, desde a infância à velhice, o espírito em Júpiter, encarnado em Júpiter, manifesta a integralidade da sua inteligência. Os homens são sujeitos a doenças? Resposta: não estão sujeitos aos vossos males. A vida está dividida entre o sono e a vigília, como é aqui para nós? Resposta: é dividida entre a ação e o repouso. Poderias dar-nos uma ideia das várias ocupações dos homens em Júpiter? Resposta: não teria que falar muito. Sua principal ocupação é o encorajamento dos espíritos que habitam os mundos inferiores. Olha que interessante, gente. A fim de que perseverem no bom caminho. Não havendo entre eles, lá em Júpiter, infortúnios a serem aliviados, esses espíritos então vão procurá-los aonde eles existem. Aqui na Terra, os espíritos encarnados em Júpiter, aqui na Terra, são os bons espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. Com essa fala, esse espírito que agora, à época da entrevista de Kardec, estava encarnado em Júpiter, ele está informando que os bons espíritos encarnados naquele planeta vêm em espírito a outros planetas como o nosso, atuar como os bons espíritos que nos inspiram ao bom caminho. Olha que interessante, como é bonita a missão, né, que esses espíritos evoluídos continuam abraçando durante as suas diversas existências em outros planetas, já planetas felizes. Os habitantes têm como nós uma linguagem articulada? Não. Há entre eles a comunicação pelo pensamento. A segunda vista, clarividência, é, como nos informaram, uma faculdade normal e permanente e permanece entre vós? Sim. O espírito não conhece entraves, nada lhe é oculto. Comunicai-vos mais facilmente que nós com outros espíritos, com os desencarnados do próprio planeta Júpiter ou com espíritos de outros planetas? Resposta: sim, sempre. Não existe mais a matéria entre eles e nós. Então a comunicação é muito mais fácil, muito mais simples. Não é como nós, que ainda temos esse véu que nos dificulta. Essa diferença muito grande de dimensões que dificulta a comunicação entre espíritos e entre planos. A morte inspira o mesmo horror e pavor que aqui entre nós? A morte entre vocês lá em Júpiter? A resposta dele: por que seria a morte apavorante? Entre nós já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o seu último instante. Só o mal, o espírito mal. O espírito mal, ele teme o seu juiz. E quem é o juiz do espírito? A própria consciência.
em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte. Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. E aí, Kardec pergunta: com que fim traçaste pela mão do Sr. Vitorino Sardou os admiráveis desenhos que nos deste sobre o planeta Júpiter onde habitas? Resposta: com o fim de vos inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Ele trouxe imagens de como são fachadas de residências em Júpiter, para a gente poder ter uma noção, uma pálida noção de como é uma moradia, por exemplo, num planeta elevado, num planeta feliz. Bom, o médium Vitorino Sardou, na época, estava com 27 anos, na época da publicação da Revista Espírita. Ele já frequentava a sociedade parisiense há algum tempo e não tardou a se revelar como médium. Ele participou de inúmeras experiências, todas elas com muito êxito, e em breve, através de uma mediunidade que nós hoje denominamos psicoptografia, ele recebeu então uma série de desenhos magníficos assinados pelo espírito de Bernard Palissy. A Vitorino Sardou, em idade mais avançada, ele veio a falecer em 1908, com 77 anos, veio a ilustrar, ser uma personagem de uma outra história interessante do Espiritismo, da história do Espiritismo. E eu, se tiver oportunidade, trago para nós um outro estudo, numa outra palestra, mas realmente é material para um outro estudo a respeito de Vitorino Sardou. Então fica aí a promessa para um futuro, para um estudo futuro para eu compartilhar com vocês. Bom, Kardec fala a respeito desses desenhos. Ora, como fato de manifestações, esses desenhos são incontestavelmente os mais admiráveis, desde que se considere que o autor, Vitorino Sardou, não sabe desenhar nem gravar, e que o desenho que nós oferecemos é uma água forte. Água forte é uma técnica de gravura em metal, foi gravada em metal, uma técnica dificílima, mas que Bernard Palissy dominou bem, ele dominava bem. Supondo mesmo que esse desenho seria uma fantasia do espírito, Bernard Palissy, o espírito que o traçou, o simples fato da sua execução não seria um fenômeno menos digno de atenção, ou seja, essa gravação em metal num espaço curtíssimo de tempo. Esse fenômeno não seria menos digno de atenção, não para satisfazer a curiosidade das pessoas fúteis, diz Kardec, mas como assunto de estudo para as pessoas sérias que querem aprofundar-se em todos os mistérios da ciência espírita. Então, vamos aos desenhos. A seguir, então, fachadas de 3 residências em Júpiter. A primeira residência desenhada por Sardou, sob a inspiração de Palissy, foi a de Mozart. Mozart, aos 5 anos, escreveu um concerto em cravo, foi um influente compositor clássico, que veio a falecer com 35 anos de idade, sem nenhuma pompa, já sem bens financeiros, mesmo após ter composto 600 obras, mais de 600 obras. Foi enterrado em uma cova não demarcada no cemitério da igreja de São Marcos, e essa é a residência, a fachada da residência de Mozart em Júpiter. Olha que interessante, com desenhos que lembram muito a pauta, né, de uma pauta musical, com uma delicadeza, uma sutileza muito interessante. Esse desenho foi gravado em metal, na placa de metal, durante um período de 9 horas, que gerou então depois a reprodução em papel, né, dessa imagem. Outra fachada desenhada por Sardou, também inspirada por Palissy, foi a fachada da casa de Zoroastro, profeta persa, fundador do zoroatrismo. Vejam a característica dos desenhos, né? A arquitetura, né? Os desenhos típicos da arquitetura persa. Acho bem interessante a diferença entre um desenho e outro. Um outro desenho foi gravado em metal também,
a fachada da residência em Júpiter do profeta Elias, que foi um dos homens mais conhecidos da Bíblia, citado tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Elias, ao final da vida, teria sido visto subindo aos céus, envolto num redemoinho de fogo, numa carruagem de fogo, de cavalos de fogo, e é ele que depois, no fenômeno da transfiguração de Cristo no Novo Testamento, vem ao lado de Moisés. Fica Moisés e Elias ao lado de Jesus, um pouco antes do final da vida de Jesus, naquele fenômeno da transfiguração em que os apóstolos testemunham e veem Elias e Moisés ao lado de Jesus. A casa de Elias, segundo o desenho de Bernard Palissy, que ele inspirou a Victorien Sardou. Bom, para finalizar, Kardec ainda faz uma pergunta ainda: poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que tenham desempenhado uma grande missão da Terra? A qual ele responde: São Luís. Então, mais um habitante de Júpiter que ele venha nos informar. Kardec pergunta: não poderias nomear outros? E ele responde: o que vos importa isso? Há missões desconhecidas cujo objetivo é a felicidade de um só. Por vezes, essas missões são maiores e mais dolorosas. Ou seja, Kardec, não perca tempo me perguntando esse tipo de coisa, que seria uma vã curiosidade. Olha que coisa bacana, como é que os espíritos superiores se posicionam, né? Finalizamos, então, essa apresentação de hoje com uma filosófica resposta de Bernard Palissy como um convite à reflexão, à nossa reflexão. Kardec pergunta a ele: existem lá, em Júpiter, o tédio e o desgosto pela vida? Ou seja, aquilo que poderia levar o espírito encarnado em Júpiter à depressão? Ao que ele responde: não. O desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo. Com essa frase bastante interessante e impactante para a gente refletir a respeito do nosso momento evolutivo atual, do nosso papel aqui na nossa jornada terrena, eu encerro essa apresentação de hoje e fica aqui uma promessa de que numa próxima oportunidade nós vamos trazer então mais respostas de Bernard Palissy, esse espírito encarnado em Júpiter, a respeito agora do estado moral dos habitantes de Júpiter e outras respostas interessantes. Espero que fiquem todos envoltos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Encerramos agora. Muito obrigado pela paciência, pela companhia. E que a paz de Jesus e o amparo dessa falange de Zarabatana esteja conosco, não só aqui, nesse momento, mas durante todos os dias de nossas vidas. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada e até a próxima.